Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Mirtz e hoje vamos falar sobre o apogeu e queda do socialismo na Europa Oriental. Bom, pessoal, eu vou gravar esse vídeo em duas partes, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Tem muita coisa para falar. E aí, nessa primeira parte eu vou falar sobre o apogeu, né, sobre a ascensão da União Soviética, por que que esses países da Europa Oriental se tornaram socialistas, e na segunda parte eu vou falar sobre a queda, sobre o colapso, tá, do socialismo na Europa Oriental, o fim, né, da União Soviética, tá bom? Então, pessoal, a história do apogeu e da queda do socialismo na Europa Oriental esteve diretamente ligada ao destino da União Soviética, desde a sua formação em 1922 até a sua queda em 1991. Tá? Então, eu vou explicar o porquê que esses países se tornaram socialistas e aí vocês vão entender, tá? O motivo da ascensão e o motivo da queda desse sistema. Olha só, antes eu tenho que explicar para vocês, eu já expliquei num outro vídeo, mas só para a gente entender, né, o porquê que a Rússia se tornou um país socialista. Então, primeiro a gente tem que voltar em 1917. Em 1917, houve a Revolução Russa, tá? A Revolução Russa foram dois levantes populares. O primeiro, ele ocorreu em fevereiro e foi contra, né, o governo aí do czar Nicolau II. O czar, né? Os czares, eles já governavam a Rússia por mais de 300 anos. Então, o czar, né, o último czar da Rússia foi o czar Nicolau II. E o outro levante foi em outubro. E no segundo levante, o governo provisório, que tinha se instalado no poder, ele foi derrubado pelo Trotsky e pelo Lenin. E aí o Lenin, ele assume o poder da Rússia. Então, o que que foi essa Revolução Russa, né, pessoal? Essa Revolução Russa, né, a revolução é a instituição de uma coisa inédita. Então, a Rússia foi o primeiro país a aderir, né, a instalar o socialismo no mundo. Então, por isso que é chamado de revolução, né, gente? É uma instituição de uma coisa inédita. Então, o socialismo ele nunca tinha sido instalado em nenhum país. A Rússia foi o primeiro país aí a instalar o socialismo. E aí, o Lenin, né, que estava no poder naquela época, tá, em 1917, ele assume o poder, ele enfrenta muitos problemas, houve muitas guerras civis, né, durante o período em que ele esteve à frente da Rússia. E aí, o Lenin, ele morre, tá? E aí, em 1922, o Stalin assume o poder. Quando o Stalin assume o poder, né, ele junta, tá, a Rússia com as outras áreas do antigo Império Russo, que foram perdidas durante a Primeira Guerra Mundial, e novas áreas foram anexadas. Então ele forma, né, a zona de influência socialista. Então ele forma a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, pessoal, essa parte, né, da junção dessas repúblicas, isso foi muito importante, a junção desses territórios, porque realmente formou a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E aí, um rápido processo de industrialização, a economia planificada e um território rico em recursos naturais foram alguns dos fatores, né, que impulsionaram a ascensão da União Soviética. A União Soviética, pessoal, ela alcançou, né, uma importante posição política e militar no cenário mundial após a Segunda Guerra Mundial. Então, a União Soviética ela se tornou uma grande potência econômica e militar. Isso, né, durante o governo aí do Stalin. O Stalin, já contei para vocês que ele ajudou, né, a derrotar o Hitler, ele transformou, né, um país agrário aí, um país super atrasado, que era a Rússia, né, em uma superpotência. Só que ao mesmo tempo, né, ele construiu campos de trabalho forçado, ele matou milhões de pessoas, ele perseguia, né, duramente aí seus opositores, ele promoveu várias deportações, censura, muitas mortes. Então o cara, ele era muito autoritário, né? Ao mesmo tempo que ele ajudou a desenvolver a União Soviética, ele também reprimia, né, e oprimia muito a população, tá?
Então, depois a gente vai falar mais algumas atrocidades que o Stalin cometeu. Então, o cara, literalmente, ele era muito ruim, tá? Então, a União Soviética, como eu falei para vocês, ela passou, né, a ser um grande adversário aí das potências capitalistas, principalmente dos Estados Unidos, tá? Depois aí da Segunda Guerra Mundial. Porque na época da Segunda Guerra Mundial, todos eles eram aliados, né? União Soviética, França, Inglaterra, Estados Unidos, eles eram aliados contra os nazistas, né? Contra a Alemanha aí na Segunda Guerra. Depois que acabou a Segunda Guerra, a Europa ela foi dividida e começou uma outra guerra, uma guerra ideológica, que foi, né, o período aí da Guerra Fria. Mas daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. Então, pessoal, o que acontece? Essa parte aqui é a ascensão, né? Como que aconteceu essa ascensão da União Soviética, né? Como é que foi essa ascensão soviética? Então, a formação da União Soviética ela foi seguida, né, por um rápido processo de modernização entre as décadas de 1920 e 1950, exceto no período da Segunda Guerra Mundial, porque no período da Segunda Guerra Mundial todos os países eles ficaram com problemas econômicos, eles ficaram com muitos problemas, tá? Então, esse crescimento, né, ele foi um processo aí que modificou toda a configuração, a estrutura realmente da União Soviética. Então, a superpotência soviética apresentou, né, maiores taxas de crescimento industrial do mundo, passou, né, de uma monarquia atrasada, como eu expliquei para vocês, que é o porquê, né, da Revolução Russa, porque a Rússia ela estava passando por muitos problemas econômicos e sociais. A Rússia era muito atrasada. A base da economia da Rússia era uma base agrária. Então, o governo do czar, né, do último czar que teve lá, que foi o Nicolau II, ele não conseguia, né, atingir a demanda da população. A população tinha um alto índice de analfabetismo, a situação era muito precária, as jornadas de trabalho eram muito pesadas. Então, assim, tinha muita fome na Rússia. Então, a situação era muito difícil. Então, o Stalin, né, ele conseguiu, né, fazer com que a monarquia, né, sair daquela parte da monarquia atrasada para uma superpotência econômica e militar. Então, a Rússia, né, na época do czar, né, na época da monarquia absolutista, era muito atrasada do ponto de vista do desenvolvimento. Então, isso foi mudando, né, com a administração aí do Stalin, com a junção, né, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, as coisas na União Soviética foram melhorando em relação à economia. Em relação ao controle populacional, isso já é uma outra história. Já contei para vocês, né, que uma das características do Stalin era realmente a coerção social, né, a imposição aí, tá, a imposição de algo à força, né, por meio aí de repreensão à população. Então, era uma das características dele. E então vamos entender, né, o que era essa União Soviética. Olha só, gente, aqui temos as repúblicas socialistas autônomas, né, que era a Rússia, Estônia, Letônia, Lituânia, Belarus, Ucrânia, Moldávia, Geórgia, Armênia, Azerbaijão, Turcomenistão, Tadiquistão, Uzbequistão, Cazaquistão e Quirguistão. Então, todas essas repúblicas, né, faziam parte da União Soviética. Bom, pessoal, o sistema político e econômico, né, da União Soviética baseava-se no controle do Estado sobre a economia, os meios de produção, a exploração de recursos naturais e o desenvolvimento da infraestrutura. Então, tudo pertencia ao Estado, as terras, as indústrias, os recursos naturais, tudo. Então, tudo era administrado pelo governo, tá? Então, era o Estado realmente que tinha, né, toda a autonomia aí da economia. O Stalin, ele lançou planos quinquenais, ou seja, de 5 em 5 anos, tá, para orientar o desenvolvimento. E ele também coletivizou a agricultura. Então, pessoal, o Estado, né, ele tinha controle aí no desenvolvimento, na administração da economia, e também ele administrava as terras. Então, tudo pertencia ao Estado, tá, no governo
socialista. E aí, pessoal, a abundância, né, de recursos naturais e o desenvolvimento de setores metalúrgicos, siderúrgicos de alta produtividade representaram a base do rápido crescimento econômico soviético. Então, o Stalin ele começou, né, a investir em indústrias, né, nos setores aí de metalúrgica, siderúrgica. Então, isso ajudou demais a aumentar a produção, o que representou, né, um alto aí desenvolvimento, né, um alto e rápido crescimento, desenvolvimento econômico soviético. Outra coisa também, pessoal, foi que como era planejado e administrado pelo governo, nessa economia planificada, isso ficava realmente nas mãos do Estado. Então, isso fazia com que essa parte do desenvolvimento industrial e o desenvolvimento também na exploração de recursos naturais, porque a União Soviética era o maior país do mundo, tinha muitos recursos naturais, então tinha gás natural, tinha petróleo, tinha carvão mineral, tinha ouro. Então essa exploração, né, ajudou também a impulsionar aí o desenvolvimento da economia da União Soviética. Bom, pessoal, vou falar um pouco para vocês sobre a reforma agrária na União Soviética, que foi uma das marcas também do governo do Stalin. Então, a reforma agrária, né, instaurada pelo governo soviético se baseava no uso coletivo do espaço rural do país, cujo controle passou, né, a estar nas mãos do Estado. Então, era o Estado que administrava as terras pertenciam ao Estado. Então, houve duas formas, né, de administração. A primeira, que era chamada de kolkhozes, que eram cooperativas de produção agrícola, né, nas quais a renda da produção era distribuída aos trabalhadores e ao Estado, porque o Estado ele sempre estava ali, né, administrando. Então, esses kolkhozes eram propriedade coletiva, eram realmente de propriedade coletiva, só que o Estado ficava com uma parte da produção, tá? Ficava com a parte aí do lucro. E a outra parte ele dividia entre, né, os trabalhadores aí, tá? Que estavam trabalhando na terra. E as solficoses, né, eram grandes propriedades agrícolas nas quais a produção era coordenada pelo Estado e os trabalhadores eles ganhavam um salário. Então, as solficoses, pessoal, era, né, propriedades estatais. Então, era o Estado que administrava e pagava os trabalhadores. Em muitos casos, gente, a coletivização era de maneira forçada e violenta. Então, as pessoas, né, que trabalhavam nos campos, muitas vezes elas sofriam violências e elas eram forçadas a trabalhar nesse campo, o que fez com que muitas pessoas deixassem o trabalho no campo e também houve uma baixa produtividade, porque o controle, né, muito rígido aí do Estado fez com que muitos trabalhadores eles saíssem, tá, dessa parte aí rural. Então, o Estado ele exercia, né, uma rígida regulação da produção, concedendo subsídios e controlando o preço. Então, o Estado ele administrava realmente todas as partes aí, tá, da produção. Então, isso foi um dos problemas muito grande, tá, da União Soviética. Foi por causa disso também que houve o colapso, né? Houve o fim aí da União Soviética, por causa, né, da baixa produtividade agrícola, tá, aí no campo. Então, um dos problemas, né, mais marcantes que teve em relação ao campo foi um extermínio em massa por causa de fome, tá? Então, ele foi chamado de Holodomor. Holodomor significa extermínio pela fome. Aconteceu na Ucrânia, tá? Entre os anos aí de 1932 e 1933. O que aconteceu, pessoal? A Ucrânia era o grande celeiro, tá, de produção aí agrícola da União Soviética. E aí, por causa das reformas e dos problemas, né,
que aconteceram na União Soviética, no ano de 1932 e 1933, houve uma baixa produção em toda a União Soviética. Então, o que o Stalin fez? Ele pegou, né, a produção da Ucrânia e dividiu com o restante da União Soviética. Só que ele deixou o povo da Ucrânia sem a produção. Então, ele deixou o povo da Ucrânia para morrer de fome mesmo. Então, como eu falei para vocês, o Stalin, né, ele era muito ruim, ele era muito autoritário. E o porquê que ele fez isso com a Ucrânia, né, gente? A Ucrânia protestava muito em relação a essas reformas agrárias, tá? O povo da Ucrânia, como eles produziam muito, né? Eles protestavam, eles não queriam dividir a produção com o Estado. Então, isso foi um dos motivos que levou o Stalin a pegar a produção deles e dividir com o restante e deixar a Ucrânia realmente passando fome. Então, mais de 5 milhões de pessoas morreram entre 1932 e 1933 por causa de fome. Houve relatos de canibalismo, né? Milhões de pessoas, como vocês puderam observar aí, mais de 5 milhões de pessoas morreram. Então, a situação, né, foi literalmente um genocídio, foi um extermínio aí pela fome. Então, o Stalin, ele deixou a população da Ucrânia para passar fome, tá? Então, isso foi um dos atos, né, de crueldade aí do Stalin, tá? Uma das atrocidades que ele cometeu ao longo do governo dele. Bom, pessoal, aqui, né, tem uma imagem de como que era o campo, né, na União Soviética naquela época. Então, essas reformas, né, era muito complicado, porque literalmente era o Estado, né, que administrava e que lucrava muito com essa questão da produção. Bom, vou falar um pouquinho para vocês sobre a Guerra Fria. A Guerra Fria foi um período aí entre 1947 e 1991, foi depois da Segunda Guerra Mundial. A Guerra Fria foi uma guerra ideológica e de poder, né? Foi quando tinha o mundo, né? Ele foi dividido em duas zonas, né? Dois polos de poder. O lado capitalista, que era liderado pelos Estados Unidos, e o lado socialista, que era liderado pela União Soviética. Então, a União Soviética, como eu falei para vocês, se tornou realmente uma oposição a esses países capitalistas, né? Então, beneficiada pela vitória na Segunda Guerra Mundial, a União Soviética passou a exercer sua influência e controle indireto sobre inúmeros países que faziam parte do bloco socialista, especialmente os da Europa Oriental. Já contei essa história para vocês, mas os países da Europa Oriental, eles não foram consultados, né? Não foi o povo que escolheu o sistema econômico e político socialista. Isso foi uma imposição da União Soviética. Por quê? A União Soviética foi o país que expulsou os nazistas dessa parte da Europa Oriental. Então, a União Soviética passou a ter influência, tá? Passou a ter controle aí dessa parte da Europa Oriental depois da Segunda Guerra Mundial. Então, foi aonde, né, a Europa ela foi dividida em Europa Ocidental, que era a Europa capitalista, e a Europa Oriental, que era a Europa socialista. Com exceção da antiga Iugoslávia e da Albânia, porque esses países eles realmente escolheram o sistema socialista, os outros países eles não tiveram escolha. A população não teve escolha, eles, né, foi uma imposição da União Soviética, depois aí da Segunda Guerra Mundial. Então, pessoal, houve todo aquele problema, né? A Europa foi dividida com aquele termo que é chamado de cortina de ferro, tá? A cidade de Berlim, na Alemanha, né? Foi, assim, um dos grandes símbolos, né? Dessa parte, dessa divisão da Europa, de fato, porque na cidade de Berlim, a cidade de Berlim ela foi dividida com um muro, né? Foi erguido um muro, que foi o muro de Berlim. Então, assim, a situação, né, durante o período da Guerra Fria foi uma situação muito complicada. Então, essa separação da Europa, muitas famílias foram separadas, né, principalmente ali na Alemanha. Imagina, pessoal, vocês vivem na cidade de Goiânia, né? E aí, de repente, eles constroem um muro e dividem a cidade de Goiânia
tá? Em lado oriental e lado ocidental. Então, as pessoas do lado oriental não podiam passar para o lado ocidental. Então, as famílias foram separadas, amigos foram separados. Então, isso, gente, foi uma situação muito difícil, tá? Então, imagine se isso acontecesse aqui. Então, pensa a situação, né? A família de vocês, os amigos que moram do outro lado da cidade. Então, isso seria separado. Então, foi uma situação muito difícil. Então, o período da Guerra Fria foi um período muito conturbado, um período muito complicado, um período onde não podia, né, de fato, haver um confronto, porque as duas superpotências tinham armas de destruição em massa, tá? Então, a União Soviética, ela se tornou uma das grandes potências mundiais, né? Ela fazia frente aos Estados Unidos. Então, durante 4 décadas, né, a União Soviética competiu realmente com os Estados Unidos em praticamente todos os campos, né, na área tecnológica, né, nessa parte da corrida armamentista. Então, foi uma situação, tá, de disputa realmente de poder, certo? Então, muitas pessoas, elas foram prejudicadas por isso, tá? As pessoas que foram separadas, famílias, amigos, ficou uma situação, tá, que foi se estendendo para o resto do mundo também. Não houve um confronto direto, um confronto de fato, tá? Esses países, eles nunca se confrontaram, né? Não teve um conflito direto. Então, por isso que é chamado de Guerra Fria, tá? O conflito direto entre os países, ele nunca aconteceu, justificando o nome de Guerra Fria. Só que os dois, eles sempre interferiram em outras guerras. A Guerra da Coreia, a Guerra do Vietnã, a guerra lá no Afeganistão. Então, assim, a situação, né, foi ficando uma situação muito insustentável, foi ficando muito complicado. Teve a crise dos mísseis, né, lá em Cuba. Então, assim, a situação foi ficando cada vez pior. Só que as duas grandes potências tinham consciência de que se começasse um confronto, um conflito, né, isso poderia acabar literalmente com o mundo, porque eles tinham realmente armas de destruição em massa, tá? Então, essa frase aqui, ela literalmente ela explica bastante o que foi esse período da Guerra Fria, né? Então, a Guerra Fria foi um período em que a guerra era improvável e a paz impossível, porque eles não conseguiam chegar em um consenso, eles não conseguiam fazer acordos, tá? Então a guerra, ela era improvável, porque não dava para ter um conflito entre as duas grandes potências, porque como eu já falei para vocês, tinham armas de destruição em massa, mas também a paz era impossível, porque um sistema queria mostrar que era melhor que o outro. Então eles não conseguiam entrar em um consenso, tá? Então, algumas características, né, foi essa bipolarização, né, foi essa polarização do mundo, foi a corrida armamentista, a corrida espacial. Então, essas foram algumas características aí durante esse período da Guerra Fria, tá? Uma outra coisa muito interessante, pessoal, também, é que durante, né, esse período aí das disputas, né, ideológicas, militares, políticas e econômicas entre as duas potências, elas foram acompanhadas realmente de um temor geral, né, em relação aí ao seu potencial de destruição militar em massa, como eu falei para vocês. Então, o mundo inteiro tinha muito temor de que ocorresse de fato um confronto, certo? Então, a corrida armamentista, né, e nuclear entre os Estados Unidos e a Rússia, bem como a formação aí de alianças militares, né, com os países dos blocos, elas garantiram a proteção mútua dos membros em caso de conflitos. Por exemplo, uma dessas criações foram realmente as duas alianças militares, né, a OTAN e o Pacto de Varsóvia. Então, pessoal, em 1949, surgiu a OTAN, que é a Organização para o Tratado do Atlântico Norte. E a OTAN, né, foi criada aí como uma aliança militar realmente para garantir, né, uma proteção mútua em caso de conflito, em caso de ataque, tá, dos países socialistas.
E em resposta à criação da OTAN, foi criado o Pacto de Varsóvia, tá? Então, o Pacto de Varsóvia foi criado em 1955 e visava, né, garantir aí a segurança dos países do bloco comunista. Então, essas duas alianças, elas foram feitas, né, para poder garantir realmente a proteção, tá, dos membros aí em casos de conflito, ok? Vou falar um pouquinho para vocês sobre a repreensão e o genocídio, que foram, né, problemas aí durante o governo do Stalin. Claro, né, gente, os outros governos depois do Stalin, eles também tinham essa repreensão muito forte, mas o Stalin, ele ficou conhecido como um governo muito totalitário, um governo muito autoritário, tá? Então, depois da morte do Stalin, a situação foi mudando na União Soviética. Então, olha só, em relação às décadas finais do regime monarquista, a população russa obteve melhorias significativas em seu padrão de vida, mas a um custo significativo em relação às liberdades individuais. Então, como eu falei para vocês, a situação na Rússia era uma situação muito complicada, mas isso foi melhorando ao longo do tempo, tá? Graças aí ao sistema, né, que foi instalado, o sistema socialista. Foi mudando, a educação melhorou, a saúde, né, o desenvolvimento industrial, a economia melhorou bastante. Só que as pessoas, elas não tinham liberdades individuais, elas não tinham liberdade de expressão. Então, a situação, né, do controle da população não tinha melhorado. Isso não fez, né, essa mudança, essa troca aí de poder, não fez com que as pessoas tivessem liberdade de expressão. A taxa de desemprego foi reduzida, o analfabetismo foi praticamente erradicado. No entanto, o Estado soviético mantinha, né, a população sob o controle totalitário, ao mesmo tempo que buscava convencê-la do sucesso do socialismo por meio de altos incentivos em propagandas. Então, o que acontecia? A população, ela tinha um controle muito rígido, né? Já falei para vocês que uma das características do Stalin era realmente a coerção social. Ele reprimia demais a população, né? Ele tinha esse controle muito rígido. Só que, ao mesmo tempo que ele fazia isso, ele também, né, fazia muitas propagandas, a marketing, né, o marketing da União Soviética era muito forte. As propagandas diziam que estava tudo indo bem, que o socialismo era lindo, maravilhoso, que estava tudo certo. O mundo não sabia das atrocidades direito do que o Stalin fazia na União Soviética, porque era um país muito fechado. Então, as pessoas só ficaram sabendo das coisas depois da morte dele, né? Depois que o país ele começou com uma abertura maior. Então, o que aconteceu? As propagandas, né, tinham altos incentivos aí em propagandas, tudo estava lindo, tudo estava maravilhoso, mas, na verdade, a população sofria bastante, tá? A população tinha essa parte da repreensão que era muito forte. O Stalin, né, como já falei para vocês, ele perseguiu de maneira implacável seus opositores e rivais, entre eles muitos dos antigos líderes bolcheviques, tá? Incluindo aí o Trotsky, que foi exilado em 1929. Então, ele não poupava ninguém, nem os antigos aliados, tá? Então, a situação, né, desse regime, né, totalitário, desse controle, dessa situação toda, né, do controle populacional, isso era muito forte, tá? Então, além disso, né, todos os cidadãos que contrariassem qualquer aspecto relacionado ao governo também estavam sujeitos às duras punições. Então, pessoal, não podia fazer nem uma piada contra o sistema, né, contra o governo, que isso já era uma causa muito grande de punição, tá? Então, uma das formas de punição foi essa coletivização forçada das fazendas no espaço rural soviético. Então, por exemplo, envolveu, né, atos aí de crueldade extrema. Então, as pessoas eram mandadas, né, as pessoas que eram contra o sistema, que eram julgadas, qualquer motivo era motivo de mandar essas pessoas para essas fazendas, né, de trabalhos forçados aí nessa parte rural, né, da União Soviética.
Então, essas fazendas, esses campos, né, de trabalho forçados, tinha, né, um clima muito extremo, as condições eram muito precárias, então realmente as pessoas eram mandadas para lá para morrer, né? Então muitas pessoas, milhares de pessoas morreram nesses campos, né, de trabalho forçado, tá? Então as pessoas acusadas de traição, né, ao regime, julgadas e condenadas, eram mandadas para os campos de prisioneiros chamados de gulags, tá? Então esses gulags, eles ficavam em regiões isoladas, né? E uma dessas regiões era a região da Sibéria. A região da Sibéria é uma região muito fria, uma região muito isolada, e essas pessoas eram submetidas a trabalhos forçados em condições precárias. Então muita gente morria, tá? Por causa da situação muito extrema, né, do clima muito extremo, das altas jornadas de trabalho, né, muitas horas de trabalho forçado. Então tinha pessoas que não aguentavam. E esses gulags realmente eram uma forma aí de repreensão, de punição, tá? E de genocídio da população. Então, como eu falei para vocês, gente, o Stalin, né, ele perseguiu duramente aí seus opositores, ele promoveu deportações, censura, muitas mortes. Então, ele tinha um controle sobre a população, porque a população realmente não podia protestar e contestar o Estado, tá? Então, aqui tem uma imagem, né, do que eram esses gulags. E os gulags, eles representavam a faceta mais cruel do regime autoritário aí de Stalin. Milhões perderam a vida em um dos maiores genocídios da história. Então, gente, realmente, esses gulags, eles eram, né, essas fazendas aí de trabalho forçado. Então, milhares de pessoas, né, morreram. Então, é por isso que é chamado de genocídio, né? Então, muitas pessoas morreram realmente em trabalhos forçados. Bom, pessoal, então eu já falei para vocês sobre as atrocidades, né, que o Stalin cometeu aí ao longo do seu governo. Então, essa repreensão, esses genocídios foram alguns, né, dos grandes problemas aí da administração do Stalin. Bom, pessoal, essa primeira parte eu vou parar aqui. Aí vai ter a segunda parte do vídeo. Então, eu vou colocar na descrição, essa é a primeira, e eu vou falar sobre a segunda parte também. Eu espero que vocês tenham entendido. E qualquer dúvida, anotem as dúvidas de vocês para eu poder esclarecer na próxima aula, tá bom? Então, por hoje é só.